Olá pessoal da segunda série, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Nós temos aqui, gente, a correção dos exercícios da semana passada, tá? Então, como que vai consistir essa aula? Você vai assistir primeiramente todos os comentários das questões que eu faço, não copie nada no momento. Assistiu toda a videoaula, viu todas as resoluções que eu fiz aqui, certo? Aí você vai voltando no vídeo para copiar as resoluções e também os exercícios. Tudo bem? A aula de hoje nós não temos conteúdo novo. A aula de hoje, portanto, é você copiar os 10 exercícios no caderno, uma vez que na semana passada a atividade avaliativa não precisou ser copiada, você apenas entrava no link que eu forneci do formulário e você faria lá a resolução, marcava as alternativas que você achava correta e me enviava a prova, tá? Então hoje você vai copiar todos os 10 exercícios e respondê-los mediante o que nós faremos na videoaula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no privado. Vamos lá? Questão número 1. Um acadêmico do curso de Química necessita preparar uma solução de ácido bórico H3BO3 0,5 mol por litro para ser utilizada como fungicida. Para preparar tal solução, ele dispõe de 2,5 gramas do ácido. O volume em ml de solução com a concentração desejada, que pode ser preparado utilizando toda a massa disponível, é aproximadamente, tá? Então vamos lá, gente, o que nós estamos trabalhando nessa questão? Eu tenho esse dado, que é a molaridade, então vamos colocar aqui embaixo, não copie nada agora, ok? Apenas visualize as resoluções. Então nós temos aqui dado a concentração da minha solução, que é de 0,5 mol por litro, certo? Temos também a massa de soluto, a massa do ácido bórico que nós temos aí é de 2,5 gramas. A solução pergunta qual é o volume da solução em ml. Bom, beleza. Esse soluto aqui é o H3BO3. O que nós vamos fazer primeiro, gente? Como eu estou trabalhando aqui a concentração molar e o exercício me deu a massa do soluto, pelo que nós já estamos estudando, primeiro eu preciso converter, tá? Então nós vamos fazer aqui a conversão de 2,5 gramas de ácido bórico para mol. Mas primeiro eu preciso calcular a massa molar, porque o exercício ele não me forneceu. Ele me forneceu apenas as massas atômicas, tá? Então vamos lá. O que é a massa molar? Ó, a substância que a gente está trabalhando é o H3BO3. Aqui, esse ácido é formado por hidrogênio, boro e oxigênio, tá? Nós temos 3 hidrogênios vezes a massa de cada hidrogênio. Se a gente for recorrer aqui, ó, nós temos 1 grama, a massa de boro 10,8 e o exercício não me forneceu a do oxigênio, mas o oxigênio é fácil de decorar, é 16, tá? Então, 3 vezes a massa de um hidrogênio, nós temos o valor de 3 gramas por mol. Boro, nós temos um átomo de boro, né, um átomo de boro, vezes 10,8. Então, nós teremos 10,8 gramas por mol. E oxigênio nós temos 3 vezes 16, que é cada átomo de oxigênio, a massa. Então, nós temos aqui 48 gramas por mol. Tudo bem? Tudo aqui é em gramas por mol. E se eu quero descobrir, então, a massa total da molécula, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses valores. Então, nós temos que 48 mais 10,8 e 3, um total de 61,8, tá bom? Então, nós temos 61,8 gramas por mol, tá? Isso aqui é a massa molar, certo? Agora vamos fazer a conversão por uma simples regra de 3. Então, aqui eu tenho, ó, tenho que um mol do ácido, como exercício aqui, como esse valor me fornece, tem 61,8 gramas.
Qual é a massa de ácido que nós temos na solução? 2,5 gramas. 2,5 gramas, nós vamos ter x mols, N é o número de mol, tá? Então, N1 é o símbolo de número de mol. 61,8 vezes N1 vai dar 61,8 N1 igual 1 vezes 2,5 dá 2,5, certo? Isolando o N1, nós temos 2,5. O 61,8 multiplica, passa dividindo. Logo, o número de mol de soluto que nós teremos aí, pegando 2,5 dividido por 61,8, teremos 0,04 mols. Teremos 0,04 mol. Tá bom? Esse é o valor. Aqui o que nós fizemos simplesmente? A conversão. 2,5 gramas é a mesma coisa que 0,04 mol. Tá? E agora, utilizando aqui a outra regrinha, né? Outra regrinha de 3, eu sei que 1 litro, como ele já me pediu o resultado em ml, eu vou trabalhar aqui, ó. 0,5 mol por litro. 1 litro tem quantos ml? 1000, tá? Eu vou fazer essa outra resolução de outra cor para não confundir para vocês. Mas quando vocês estiverem fazendo no caderno, faça tudo a lápis, tá? Solta um espaçozinho aí. Então, nós temos que 1000 ml, que equivale a 1 litro, nós temos quantos mols de soluto? Nós temos 0,5 mol de soluto. Mas quantos mols nós temos? Tínhamos 2,5 gramas. Eu converti para mol, 0,04 mol. Isso vai equivaler a um determinado volume V, que é o que ele me pediu, tá bom? Aqui nós teremos 0,5 V. Esse 0,5 por falta de espaço eu já vou colocar aqui, que ele vai passar dividindo, tá? E 1000 vezes 0,04 dá 40. Tudo bem? E finalizando, nós temos que V é igual a 40 dividido por 0,5, nós temos 80 ml. Tá certo? Então, nós temos aqui 80 ml de solução. Certo? E aí, olhando nas questões, nós temos essa divisão, 25 por 61,8, tinha mais números decimais aqui, tá? Eu coloquei só 0,04, portanto, 81 seria o valor mais aproximado. Como eu trabalhei em número inteiro, 80, nós já verificamos aqui que é a letra B. Certinho, gente? Bom, lembrando que depois, quando você terminar a videoaula, você vai voltar toda ela, fazendo todas as devidas correções e todos os cálculos. Eu quero ver todos os cálculos nas fotos que vocês vão me mandar posteriormente, certo? Muito bom. Questão número 2, uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de NaOH em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em gramas por litro. Gente, essa aqui é bem fácil, é conceitual, concentração comum, né? Concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, nós temos aqui que a massa do soluto que foi nos fornecido é de 40 gramas, dividido pelo volume da solução. Lembrando que esse volume tem que ser sempre dado em litros, e aí nós fazemos, então, a divisão por 1000, para passar de ml para litro, tá? Então, nós temos um volume de solução de 0,4 litros. Eu nunca posso utilizar na fórmula o volume em ml, certo? Se você ateve bastante, com muita atenção às videoaulas, você verificou este fato. Então, nós temos aí, dividindo 40 por 0,4, 100 gramas por litro. Esse é o valor da concentração dessa solução. E aí nós temos como resposta a alternativa A. Beleza? Muito bom. Isso aqui foi uma questãozinha bem rápida, né? Questão 3. Considere o texto. Uma solução apresenta a concentração 60 gramas por litro. Apresenta tantos gramas de soluto por litro da solução. Portanto, em 10 litros dessa solução devem existir tantos gramas de soluto.
identifique a alternativa que preenche as lacunas corretamente, tá? Então vamos lá. Gente, uma solução que apresenta concentração 60 gramas por litro apresenta quantos gramas de soluto em 1 litro de solução? O próprio valor dado na concentração. Quando eu digo 60 gramas por litro, eu estou dizendo o quê? Que a cada 1 litro da solução, ó, por litro de solução, nós temos quantos gramas? 60 gramas de soluto. Portanto, em 10 litros, veja bem, pessoal, eu tinha 1 litro, tem 60 gramas. 10 litros não são 10 vezes o valor de 1 litro? Logo, a massa de soluto que eu tiver aqui vai ser 10 vezes a massa que eu tinha em 1 litro. Quanto que é 60 vezes 10? 600. Portanto, em 10 litros nós temos 600 gramas de soluto. E aí nós temos como alternativa 60 e 600, letra E, 60 e 600 gramas. Tá bom? Exercício bem tranquilo, bem conceitual, apenas a análise do significado propriamente dito. Questão número 4. Ao chorar convulsivamente, uma pessoa eliminou 5 ml de lágrima. Considerando que essa solução apresenta concentração de sais igual a 6 gramas por litro, determine a massa de sais eliminados na crise de choro. Olha que exercício interessante, gente. Bom, eu já estou trabalhando concentração, volume, então aqui eu não vou utilizar a fórmula, vou utilizar a regra de 3 para ficar mais fácil. Nós temos a concentração de 6 gramas por litro, tá? Então significa que em 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, tá? Nós temos 6 gramas. Quantos ml de lágrima a pessoa liberou nessa crise de choro? 5 ml. Então aqui nós vamos ter M1, a massa de soluto, tá? Bem tranquilo. Multiplicando cruzado, nós temos aqui 1000 vezes M1 dá 1000 vezes M1, igual 5 vezes 6, multiplicando cruzado, nós temos 30, certinho? Logo, nós temos aqui a massa de soluto igual a 30, o 1000 multiplica, passa dividindo. Tudo bem? 30 dividido por 1000, para simplificar, nós podemos até eliminar este zero com este, e temos, portanto, 3 dividido por 100, a massa de soluto é de 0,03 gramas. Portanto, nessa crise de choro, a pessoa liberando 5 ml de lágrima, ela libera 0,03 gramas de sais, letra C. Certinho, gente? Bem tranquilo, questão número 4 respondida. Certo, gente, vamos lá. Questão número 5 da nossa atividade avaliativa. Calcule a concentração em mol por litro, ou molaridade, de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro de solução. Tá? Então veja bem, pessoal, a situação aqui, ela nos pede para calcular a molaridade, cujo símbolo é este M pernudo, tá? E a questão, ele me deu a massa da glicose, porém a massa aqui nós temos em gramas, claro, né? Preciso converter para número de mol. Antes, nós temos que calcular, então vamos colocar aqui primeiro, nós vamos fazer o cálculo da massa molar, tá? Como nós fizemos na questão número 1. Cálculo da massa molar. Então nós temos aqui a glicose, a situação, ela, na verdade, ela já me deu aqui, ó, muito bom. Então nós temos aí, vamos desconsiderar o que eu acabei de escrever aqui, nós não precisamos fazer o cálculo da massa molar, o exercício ele já foi camarada e nos deu, tá? Então nós temos aqui a massa molar da glicose, que é um valor já fornecido pela situação, pelo probleminha nosso, e aí fica bem mais fácil, tá? Vamos fazer a conversão então. Eu sei pela massa molar aqui que 1 mol da substância, glicose, tem 180 gramas, tá? Tem 180 gramas. Como eu tenho 18 gramas em análise, 18 gramas, isso vai ter quantos mols? Vou chamar de N. A glicose é o soluto, N1. Multiplicando cruzado, nós teremos
N vezes 1, N vezes 18, na verdade, dá 18N, N1 que eu estou chamando aqui, né? Igual a 1 vezes a 180, desculpa, gente, que é 180. Vamos apagar aqui. 180, o zero ficou um pouco próximo do G. 180N1 igual 1 vezes 18 dá 18, ok? Então nós temos aqui que N1 é igual a 18, o 180 multiplica, passa dividindo, e fazendo esta rápida divisão, nós teremos 0,1 mol do nosso soluto. Eu só converti, tá? Eu converti 18 gramas para mol. O exercício pede a molaridade. Essa massa, gente, de 18 gramas já estava em 1 litro. Então, se eu fiz a conversão em mol, nós temos logo que a molaridade dessa solução é 0,1 mol, já está em 1 litro, que o exercício fala, mol por litro. Esse é o próprio valor da nossa concentração molar, tá bom? Então, nós temos 0,1, alternativa correta, letra A. Certinho? Então, nós temos aí a letra A como alternativa correta desta questão. Pois bem, vamos lá. Lembrando que depois que vocês assistirem toda a videoaula, vocês precisam voltar e copiar os enunciados e os exercícios, tá? A resolução. Em 100 ml de soro sanguíneo humano, há 0,585 gramas de cloreto de sódio, NaCl. A concentração em quantidade de matéria desse sal no sangue é em mol por litro igual a quanto, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a conversão. Eu tenho que converter 0,585 gramas de cloreto de sódio para mol, tá? Então vamos converter 0,585 gramas para mol. Para isso eu preciso da massa molar, e o exercício ele me deu a massa molar da substância, tá? Vamos fazer uma regrinha de 3. Eu sei, pela massa molar, que 1 mol tem 58,5 gramas, tá bom? Qual é a massa de soluto que nós temos na solução? 0,585. Lembrando, gente, que às vezes o aluno ele tem a dificuldade de colocar os números. Ó, grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. O valor que eu descobri aqui, que eu estou chamando de N1, vai ser mol, tá? Então aqui não tem fonte de dúvida para não entender a questão. N vezes 58,5 vai dar 58,5 vezes N1, tudo bem? Igual a 1 vezes 0,585, dá o próprio valor. Certinho? Vamos abaixar aqui. Isolando o N1 aqui, ó, nós vamos ter 0,585, né? O 58,5 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Logo, eu fiz a conversão de 0,585 gramas e fazendo essa divisão nós vamos ter um valor de 0,01. Então, nós teremos aqui um valor de 0,01 mol de cloreto de sódio, tá bom? Gente, veja bem, o volume dado, a massa dada estava em 100 ml, certinho? Então, essa quantidade aqui está em 100 ml de solução. Tudo bem? 100 ml equivale a quantos litros? 0,1 litro, tá? Agora, eu vou colocar de verde aqui, só para mostrar outro cálculo, mas no caderno você vai fazer tudo a lápis, porque é correção, tudo bem? Bom, o cálculo da concentração é número de mol sobre o volume. Número de mol nós acabamos de fazer a conversão, 0,01 mol, dividido pelo volume, que era 100 ml, mas em litros, 0,1 litro, tá bom? E aí nós temos uma concentração molar. Fazendo esta divisão, nós teremos um valor de 0,1 mol por litro. Então nós temos aí
0,1 mol por litro, lembrando que o L sempre é maiúsculo, tá? De litros. Então nós temos esse valor, 0,1 mol por litro, e observando no enunciado, nós temos aí como questão correta, letra E, concentração de 0,1 mol por litro. Tá legal, moçada? Muito bom. Espero que vocês estejam entendendo. Caso tenha alguma dúvida, pode me chamar no privado para a gente fazer os esclarecimentos, tá bom? Certinho. Vamos lá, questão número 7. Bora lá, questão número 7 diz assim: evapore-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2 de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Tá? Então veja, pessoal, aqui nós temos a concentração comum e aqui eu tenho o volume da solução. Sem uso de fórmula, a gente já pode calcular diretamente. Tá? 1 litro aqui, o volume já está em ml. Como a gente não vai trabalhar para a fórmula, com a fórmula, eu vou trabalhar 1 litro em 1000 ml, tá? Que é a mesma situação. Então, nós temos que em 1000 ml existem 8 gramas do soluto, esse vírgula zero não precisa colocar. Em 1000 gramas, em 1000 ml temos 8 gramas. Em 250 ml, foi o que eu acabei de falar anteriormente. A importância de o aluno saber qual número coloca embaixo de quem. Ó, ml embaixo de ml, grama embaixo da massa, que o resultado aqui já vai sair em gramas diretamente, tá bom? Então vamos lá, multiplicando cruzado, temos 1000 vezes M1 dá 1000 M1, igual a 250 vezes 8. 250 vezes 8, nós temos 2000. Logo, a massa do soluto, olha que simples, teremos 2000 dividido por 1000. Uma vez que o 1000 multiplica, passa dividindo, certinho? Portanto, a massa do soluto é igual a 2000 dividido por 1000, 2 gramas. Muito bom. Logo, letra D, alternativa correta da número 7. Ok? Questão número 8. Questões teóricas agora. Apenas questões conceituais. Não temos cálculos aqui das 8, 9 e 10. Beleza. A principal característica de uma solução é, letra A, ser sempre uma mistura homogênea, possuir sempre um líquido com outra substância dissolvida, ser um sistema com mais de uma fase, ser homogênea ou heterogênea, dependendo das condições de pressão e temperatura, ser uma substância pura em um único estado. Gente, qual é a única alternativa correta? Claro, letra A, ser sempre, tá? Ser sempre uma mistura homogênea. Questão A, número 8. Questão 9. Assinale a alternativa que contém exemplos de soluções, ou seja, exemplo de soluções de misturas homogêneas. Água de torneira, mar, granito. Granito, mistura de água e óleo e ar. Petróleo no mar, granito, água destilada. Água pura, gás nitrogênio, ouro puro. Ar, água de torneira e ouro, 18 quilates. Então, o que nós temos aqui? Letra E como a alternativa correta. O ar, mistura homogênea. Água da torneira, mistura homogênea. Ouro, 18 quilates. Uma liga de ouro e cobre, tá? Uma mistura homogênea. Então, a letra E constitui-se um exemplo de soluções. Questão número 10. Durante um procedimento em um laboratório, um aluno adiciona um único cristal de cloreto de potássio em uma solução pré-existente. Logo em seguida, esse aluno percebeu que um corpo de fundo começou a ser formado no recipiente. Baseando-se nessa descrição, podemos classificar a solução inicial como supersaturada, saturada com corpo de fundo, estável, concentrada e saturada. Gente, era supersaturada. Por quê? Porque a partir do momento que este aluno ele adiciona um único cristal de cloreto de sódio, um único soluto, um único cristalzinho de soluto, o que nós temos? Nós temos a formação de um corpo de fundo ou um precipitado. Significa que aquela solução ela já estava saturada.
eu adicionei um excesso, mesmo que mínimo, mas um excesso mínimo de soluto, já houve então a precipitação do excesso que nós tínhamos na solução. Nós temos letra A, solução supersaturada, tá legal? Galera, terminamos então a aula. O que vocês vão fazer? Primeiro, ó, assistir ao vídeo. Então eu estou aqui explicando porque os alunos geralmente têm dúvidas. Assistir todo o vídeo. 2. Copiar todos os exercícios, certo? Mais correção. E a correção está aqui no vídeo, tá bom? Então, na aula de hoje não temos conteúdo novo, apenas atividade de correção. Assistir ao vídeo e copiar todos os exercícios e correção. Professor, como que eu vou copiar todos os exercícios e a correção? Pausando o vídeo novamente, depois de você assistir toda a videoaula, pausa, copia o exercício e depois você responde, tá? Até às 22 horas de hoje, você precisa me mandar fotos, tudo bem? Mandar fotos no PV para você ter a participação da aula de hoje. Tá certo, gente? É só um abraço. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo no privado. Um abraço. Deus abençoe vocês.